Então, liberdade de locomoção, liberdade de reunião, que é o que nós vamos encontrar no inciso 16. Todos podem reunir-se, liberdade de reunião, todos podem reunir-se pacificamente nos locais abertos ao público. E, veja, quando a gente fala todos podem reunir-se pacificamente, vale a pena lembrar, pacificamente. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, nos locais abertos ao público. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, nos locais abertos ao público, independentemente de autorização, independentemente de autorização, desde que não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, havendo apenas a necessidade de prévio aviso à autoridade, competente. Claro, aqui o aviso prévio é exigido, mas não é necessário a autorização. Claro que eu falei, vale a pena destacar, sem também frustrar outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Por isso, a necessidade de prévio aviso à autoridade competente. Fechamos, então, o inciso 15, inciso 16. Inciso 17, a gente começa a tratar das questões relacionadas à liberdade de associação. Nós temos no inciso 17 que é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo, e aqui eu acho até estranho, né, falar que é plena a liberdade de associação, é plena a liberdade de associação para fins lícitos. Por quê? Porque a associação para fim ilícito é formação de quadrilha. Então, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, sendo apenas vedado a de caráter paramilitar. Uma observação que vale a pena a gente fazer no inciso 19, no que diz respeito à liberdade de associação, é lembrar das questões que envolvem a suspensão das atividades e eventual dissolução compulsória das associações. A associação só poderá ser dissolvida compulsoriamente, ou ter suas atividades suspensas se a gente tiver uma decisão, se houver decisão judicial. Somente por decisão judicial as associações poderão ser compulsoriamente dissolvidas, ter a sua dissolução compulsória ou ter as suas atividades suspensas, somente por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso do inciso 19, qual é o primeiro caso do inciso 19? Se você for para o inciso 19, vai ver que o primeiro caso é a dissolução compulsória, só poderão ser dissolvidas compulsoriamente por decisão judicial com trânsito em julgado.
Ou seja, uma liminar, uma sentença pode suspender as atividades, mas a dissolução compulsória somente por decisão judicial transitada em julgado. Nós teríamos ainda que dizer que a lei não pode prever autorização, não há necessidade de autorização para a criação de associações e na forma da lei as sociedades cooperativas também, né, sendo vedada qualquer interferência estatal no funcionamento das associações. Também, quando a gente fala das associações, vale a pena lembrar que ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, e também, no que diz respeito às associações, que as associações, quando expressamente autorizadas, e não com autorização individual, mas expressamente autorizadas, elas poderão, então, as associações representar os seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Fechamos as questões sobre as associações e podemos passar a referir algumas coisas importantes no que diz respeito à propriedade. A nossa Constituição vai tratar, a partir de uma referência no inciso 22 em relação à propriedade, vejam que é assegurado o direito de propriedade. O inciso 23 diz que a propriedade atenderá uma função social, e no inciso 24 a gente começa a tratar das questões relacionadas à desapropriação. Vejam que a lei vai prever o procedimento para desapropriação por necessidade ou por utilidade pública ou por interesse social com previsão de indenização prévia, indenização justa e em dinheiro, ressalvados os casos previstos na Constituição, salvo os casos previstos nesta Constituição. Ou seja, existe a possibilidade de desapropriação sem indenização prévia, justa e em dinheiro. Claro, sempre que falar desapropriação, tem indenização. Agora, a Constituição prevê casos de desapropriação que nós chamamos de desapropriação sanção, que é a possibilidade de desapropriação com indenização com títulos. Para a gente é só para referir aqui que não é toda desapropriação que vai ter indenização prévia, justa em dinheiro. Por quê? Porque diz a nossa Constituição que a lei vai prever o procedimento de desapropriação por necessidade, utilidade pública e interesse social, mediante indenização prévia, justa em dinheiro, salvo os casos previstos nessa Constituição, que é a possibilidade de desapropriação, sanção, a desapropriação para aquela propriedade ou daquela propriedade em que o proprietário não tenha feito bom uso da propriedade. O que é isso? Propriedade deve cumprir uma função social. Então, fechamos o inciso 24. O inciso 25, não tem muito que chamar a atenção de vocês para a requisição administrativa. Vejam que, em caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar a propriedade particular, sendo assegurado, poderá usar a propriedade particular, sendo assegurado ao proprietário indenização ulterior em caso de dano. Uma forma de requisição administrativa da propriedade.
O inciso 26 traz um elemento importante, que vale a pena a gente lembrar da possibilidade de impenhorabilidade prevista na Constituição para a pequena propriedade rural. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, quando trabalhada pela família, não será objeto de penhora. Observem que ela pode ser desapropriada, mas ela não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da sua atividade produtiva. É isso que nós temos no inciso 26, que vale a pena chamar a atenção de vocês. No inciso 27 e no inciso 29, nos incisos 27 e 29, eu chamo a atenção de vocês para duas questões importantes. No inciso 27, direito do autor. Inciso 29, o direito assegurado ao autor de inventos industriais. Olha que interessante essa referência. O inciso 27, ele trata dos direitos do autor em relação às suas obras. O autor tem o direito exclusivo, observem que o autor, ele tem um direito exclusivo, o autor tem o direito exclusivo de publicar, de reproduzir, direito exclusivo de utilização, reprodução e publicação, e utilização das suas obras. É um direito exclusivo do autor a publicação, a reprodução e a utilização das suas obras. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução das suas obras. Esse direito exclusivo, ele é transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Esse direito exclusivo de publicação, de reprodução e utilização, esse direito exclusivo, ele é um direito transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei estabelecer. Então, o que o autor tem? O autor tem um direito exclusivo. Essa expressão eu quero destaque no inciso 27. E no inciso 29 e no inciso 29, a expressão é outra, porque ela fala que é uma outra situação. Para o autor de inventos, o autor de inventos industriais, o autor de inventos industriais, ele vai ter o quê? O autor de inventos industriais, ele tem um privilégio, temporário. O autor de inventos industriais, ele não tem um direito exclusivo, ele tem um privilégio temporário. Observe o inciso 29, ele diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais um privilégio temporário para a sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, ao nome das empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, esse privilégio temporário é maior ou é menor de acordo com o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. O inciso 30 assegura o direito de herança, não tenho que chamar a atenção de vocês. O inciso 31 estabelece aqui um elemento de conexão no que diz respeito a qual lei utilizar em caso de sucessão
de bens de um estrangeiro que estejam os bens situados no país. Então, a sucessão de bens de um estrangeiro situados no Brasil é regulado pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, a não ser sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do decujus. Quem é o decujus? É o estrangeiro, dono, proprietário desses bens que morreu. Com a morte, ele é referido como decujus. Então, morreu o estrangeiro, ele é o decujus. Esse estrangeiro era um alemão. Esse alemão deixou bens aqui no Brasil. Qual é a lei? Qual lei vai ser utilizada na sucessão desses bens? O Código Civil brasileiro ou a lei alemã que trata de sucessão? O Código Civil brasileiro. A não ser que a lei alemã que trata de sucessões, que é a lei pessoal do morto, seja mais vantajosa, mais benéfica ao cônjuge ou filhos brasileiros. Agora, inciso 32, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Não tenho também o que chamar a atenção quanto a isso. E nós temos no inciso 33 uma referência ao fato que todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações, sejam elas do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral. Essas informações elas serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, caso não seja prestada essas informações, a não ser que essas informações sejam consideradas informações sigilosas. O que são informações sigilosas? Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O inciso 34, depois eu falo para vocês. O inciso 35 trata do acesso ao poder judiciário. O que nós temos em relação ao acesso ao poder judiciário? Artigo 5º, inciso 35. A lei não poderá excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito. O inciso 36, que eu já referi quando falei de segurança jurídica, a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Inciso 37 estabelece que não haverá juízo ou tribunal, de exceção. O que significa dizer que não haverá juízo ou tribunal de exceção? Tem duas referências a fazer. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. As pessoas devem ser julgadas pelas autoridades que existem de acordo com as regras processuais que já são estabelecidas. A gente não vai criar um tribunal para julgar uma determinada pessoa numa determinada situação. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Se a gente for observar o inciso 38, que trata do tribunal do júri, na linha A, na linha B, na linha C e na linha D, nós vamos ver que o tribunal do júri possui competência. A competência do tribunal do júri é para julgar o quê? Crimes dolosos contra a vida. Essa é a competência do tribunal do júri. Se alguém cometeu um crime doloso contra a vida, vai ser julgado pelo tribunal do júri. Caso contrário, essa pessoa estaria diante de um juízo ou tribunal de exceção. Ou, simplesmente, se a gente for observar o inciso 55, vejam que ninguém será processado, nem sentenciado, senão pela autoridade
competente. Vejam que competência em direito não é adjetivo. Quando eu digo que alguém é competente, é porque alguém tem a possibilidade de praticar um ato. Quando eu digo que alguém é incompetente, é porque essa pessoa não pode praticar o ato. Então, a competência é a medida da capacidade que a autoridade tem para praticar um ato. Ou seja, órgão competente é competente de acordo com a lei. Não é competente porque é bom ou por ruim. Juiz competente é o juiz que deve julgar determinada matéria. Juiz competente não é o juiz bom, juiz incompetente não é o juiz ruim. Então, fechamos que não haverá juiz ou tribunal de exceção, fechamos o princípio do juiz natural do inciso 53, lembramos que no tribunal do júri é assegurado a plenitude de defesa. No tribunal do júri, nós ainda temos a soberania dos veredictos e o sigilo das votações. Se eu errei aqui a linha B e C de lugar, vocês não deem bola, não interessa, é o conteúdo. E lembrar especialmente que plenitude de defesa é um direito só no tribunal do júri, que é prevista plenitude de defesa, e plenitude de defesa é diferente de ampla defesa. A ampla defesa está prevista no artigo 5º, inciso 55, plenitude de defesa está prevista no inciso 38, a linha A, no tribunal do júri. Ampla defesa é um direito assegurado a todos litigantes, os litigantes em processo judicial e administrativo e os acusados em geral. Eles possuem dois direitos. Quais são os direitos dos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral? É o direito ao contraditório. O que é o direito ao contraditório? Contraditório é o direito que é assegurado quando eu dou oportunidade para a pessoa se defender. Então, o direito ao contraditório. E o direito à ampla defesa. O que vem a ser aqui, ó, a ampla defesa? A ampla defesa tem a ver com os meios de defesa. Por isso que o inciso 55 fala do contraditório e da ampla defesa com os meios a ela inerentes. A ampla defesa é relacionada aos meios da defesa. Quais são os meios que eu tenho para me defender? Primeiro, eu tenho que ter prazo para me defender, eu tenho que conhecer os fatos, as provas, eu tenho o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório e no tribunal do júri a plenitude de defesa. O direito a uma defesa técnica, uma defesa plena, no sentido de ser uma defesa técnica. Defesa técnica é a defesa plena. Até porque no tribunal do júri quem decide são os jurados e o juiz, portanto, tem que assegurar a defesa plena, a defesa técnica. Fechamos então o inciso 37, o inciso 38, os incisos 39 e 40 estão relacionados ao direito penal. O inciso 39, a anterioridade da lei penal. O inciso 40, a irretroatividade da lei penal. A anterioridade, inciso 39, anterioridade da lei penal. Vejam, o que é a anterioridade da lei penal? Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há crime sem lei, olha só, lei
anterior que o defina. Só vai ser crime aquela conduta que está prevista na lei. Essa lei tem que ser anterior à prática daquele crime. Então, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Também, a pena tem que estar prevista na lei. A lei é anterior ao crime, a lei é anterior à pena. E, para a gente fechar, o inciso 39 e o inciso 40, o inciso 40 é a retroatividade e retroatividade da lei penal. A lei penal não retroagirá. A lei penal não julga o que aconteceu no passado. A lei penal não retroagirá, salvo, então ela pode retroagir, não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, a não ser que seja para beneficiar o réu, aí a lei pode voltar, vamos dizer assim, no tempo. Fechamos o 39, fechamos o 40, o inciso 41, não tenho o que chamar a atenção de vocês, o inciso 41 diz apenas que a lei punirá qualquer discriminação, atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, e aí a gente pode chamar a atenção para aqueles crimes que são tratados como crimes gravíssimos, de acordo com a nossa Constituição. Quais são os crimes gravíssimos de acordo com a nossa Constituição? Nossa Constituição coloca na relação aqui dos crimes gravíssimos o quê? O racismo é um crime gravíssimo, a tortura é um crime gravíssimo, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes hediondos. Esses são crimes gravíssimos. Além do que? Da ação de grupos armados, civis ou militares, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional, e o Estado democrático. Então, aqui nós temos a indicação dos crimes gravíssimos. Vejam que os crimes gravíssimos, todos eles, por serem gravíssimos, esses crimes são determinados pela Constituição. A Constituição diz que todos eles são o quê? Todos eles são inafiançáveis. Todos são inafiançáveis. Agora, dentro desses crimes gravíssimos, a nossa Constituição diz que o racismo e a ação de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, além de serem inafiançáveis, também são imprescritíveis. O racismo é inafiançável e imprescritível. A ação de grupos armados é inafiançável e
imprescritível. Agora, tortura, tráfico, terrorismo e os crimes hediondos são inafiançáveis e insuscetíveis sem graça ou anistia. Insuscetível de graça ou anistia. Agora, não são imprescritíveis. Imprescritível, de acordo com a Constituição, é tão somente o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Claro, pessoal, vale a pena a gente lembrar que o racismo, inclusive lembrem que racismo começa aqui com R, é sujeito à pena de reclusão. A gente tem pena tanto de reclusão como pena de detenção. Observem que a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, fechamos aqui os nossos crimes que são gravíssimos e a gente pode voltar rapidinho para o texto constitucional, lembrando que, de acordo com o inciso 45, nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados até o valor do limite do patrimônio transferido. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a reparar um valor maior do que o patrimônio que está recebendo. Então, se eu tiver alguém que foi condenado, essa pena é pessoal, a pena não passa daquela pessoa, mas a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bens pode atingir os sucessores, só que será estendida aos sucessores e contra eles executado até o limite do valor do patrimônio transferido. A lei regulará a individualização das penas e vai adotar, entre outras penas, a pena de privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. E não haverá pena de morte, a não ser em caso de guerra declarado, conforme o artigo 84, inciso 19, não haverá pena de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, não haverá pena de banimento, nem as penas que sejam cruéis. A pena deve ser cumprida em estabelecimento diferente, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Vejam que é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral e às presidiárias são asseguradas as condições para que possam permanecer com os seus filhos durante o período de amamentação.